pessoal! Eu ia mudar hoje. Eu falei, hello, pessoal. Ai, droga, por que tu não me avisou? Era pra gente ficar combinado. Tô brincando. E aí, pessoal, eu sou a Alice Falcão. Eu sou o Fernandinho e a gente tá começando mais um episódio do Orgulho Contra-Ataca. Isso. E hoje a gente vai Mas antes a gente vai apresentar o nosso podcast, É que a gente se prometeu, verdade. a gente fez Pink Promise Isso. pra sempre apresentar o nosso podcast, porque as pessoas estavam reclamando. Eu tava reclamando que não sabia o que era podcast, entendeu? A gente fala sobre cultura pop, entretenimento, sobre a vida toda vinculada à questão de minoria, que faz parte da vida, que tá totalmente conectado, e é isto. E aí hoje a gente vai falar sobre um hype, né, da internet que tá rolando, que a gente vai falar sobre algumas personalidades, né, LGBT, mais voltados aos gays mesmo, homens gays, né, que estão fazendo close errado por aí, né? Então, pra gente falar sobre isso, né, esse detalhe que é bem delicado, a gente trouxe o Ari Areia, aqui de Fortaleza. Oi, gente. Se apresenta pra gente. Pessoal, eu sou o Ari Areia, pra quem não me conhece, eu sou ator de teatro, sou jornalista, sou militante LGBT, negro, adoro fazer uma confusão. Confusão é igual boy, não posso ver, já quero pegar. Eu amo! Ari, tu também é afiliado ao PSOL. Isso. Maravilhoso. E hoje, né, a gente vai falar sobre essa treta aí de internet e tudo mais. Porque, assim, isso vem agora sendo discutido sobre o assédio dentro da comunidade gay, né? E, inclusive, uma youtuber drag queen que eu e o Fernandinho amamos, e eu acho que o Ari também, né? O Ari conhece, inclusive. Sim. Ele falou A que Lorelai, sim, a gente tá aqui fazendo essa ponte pra conhecer a Lorelai. Isso, né? Lorelai atende a gente. Pois é, já disse o nome dela, a Lorelai Fox falou isso no canal dela, né? E foi bastante interessante ela ter comentado sobre isso, Fê. Ela fez 2 vídeos, na verdade, os 2 temas que a gente vai trazer aqui, que é o James Charles e o Carlinhos Maia, ela fez vídeos sobre eles. Então, a gente se inspirou nela, né? E trouxe isso como referência. E a gente quis trazer pra vocês, né? O nosso viés desses dois personagens. Casos, né? Esses 2 casos que foram bem... Né? Que estão na mídia, né? Todo mundo da mídia tá vendo isso acontecer. Então, a gente precisava comentar aqui. Né? E assim, eu queria só iniciar com uma coisa, que eu sei que eu tô mais aqui hoje como figurante, mas assim, é importante frisar também, antes da gente conversar sobre isso, que pessoas mau caráteres, assim, tipo, pessoas que não são legais, elas existem em qualquer tipo de comunidade possível. E vem de qualquer gênero, qualquer orientação sexual, cor e nananã. Claro que existe essas especificidades de cada gênero, de cada cor, de cada orientação sexual, tipo, sendo as pessoas que são opressoras, no caso, eu sou opressora para pessoas negras, assim como homens são opressores para mim, como mulher. Mas, assim, pessoas que são más mesmo, assim, que tá em todo lugar, né? Assim, então, a gente tem que começar com isso aí, porque a gente vai falar... E eu não sei se a gente pode definir que o James Charles é uma pessoa má, mas ele é um jovem bem desorientado, né, Fê? Ele, na verdade, bem isso mesmo, a gente não tá querendo atacar os gays, né? Então, eu sou gay, né? Exato. Então, eu não tô aqui atacando, a gente tá trazendo pontos que... Meio que é quase aquela coisa de parar pra pensar o que você tá fazendo, né? Que é o que acontece com o primeiro caso, que é o James Charles, né? O James Charles, ele tem 19 anos, ele é um guru da maquiagem lá dos Estados Unidos. Ele começou há 2 anos fazer um YouTube, e ele conseguiu ascender na plataforma muito rápido. Então, ele conseguiu ter... Ele teve 16 milhões de seguidores até um tempo atrás, né? Antes de acontecer a treta que a gente vai explicar já já. E aí, ele conseguiu contratos com marcas enormes. Ele se tornou o primeiro rosto masculino de uma marca, que é a CoverGirl, né? Então, ele conseguiu contratos, ele virou milionário com 19 anos. Então, ele já ficou com aquele poder. Por ser uma bicha que tá no YouTube. Isso, por ser uma bicha que tá lá fazendo maquiagem. E essas maquiagens que ele faz são femininas, né? Não é uma coisa masculina, né? Então ele consegue perpassar por várias pessoas. Tanto ele faz maquiagem masculina como feminina. Então isso
pegou um público enorme, né? E ele é lindíssimo também, ele né? é lindíssimo. E aí vem os problemas. Ele é envolto de várias polêmicas. Então, ele já fez comentários racistas no Twitter, né? Então, ele foi convidado uma vez para viajar pra África e ele disse que... Ele fez piada no Twitter, dizendo... gente, eu não acredito, eu tô indo pra África. Será que eu vou pegar ebola? Sabe? Péssimo, né? De forma... Bem problemático já, Pois né? Assim, desde já. Os meet and greets dele é R$2.000 só pra conhecer ele. Ou seja, ele faz coisas pra conseguir passar por cima das pessoas. E aí, muitas pessoas já vêm comentando isso dele, né? Que ele não se importa muito com as outras pessoas e tal. E aí... eu acho que aí que entra. Eu acho que não é bem... como quando eu falei de pessoas más, né? Porque é muito, muito relativo você chegar e falar assim, essa pessoa é uma pessoa má. É muito Disney, né? Você... Lado bom, lado ruim. Mas é uma pessoa egoísta, digamos assim. É um menino novo que não tem muito bom senso... E não é desconstruído em certas instâncias, como o lance lá dele ser racista, né? E aí chegou no momento onde ele tinha uma amiga. Essa amiga dele, ela é uma mulher mais velha, ela tem 37 anos. Que foi quem começou esse lance da maquiagem no YouTube. Isso, e colocou ele no mainstream dessa... Isso. E aí ela chamava ele, meio que ajudava ele a crescer, né? E aí, ela meio que decidiu deixar de ser amiga dele. E aí, ela ficou com... Eu li hoje, agora vindo pra cá, que parece que ela tinha uma marca de produtos de vitamina pra pele. E aí, ele se recusou a fazer a propaganda, porque o público era adolescente. E o produto poderia trazer alguma consequência ruim pra pele, assim. E aí, mais pra frente, ele fez uma propaganda de um produto semelhante da concorrente. Aí ela ficou muito chateada. Até esse ponto... Olha, eu li, tô uma Sônia Abrão aqui, eu li tudo. Eu amo! Até esse ponto, a gente ficou... Acontece, é coisa de YouTube, é coisa de gente que se importa com essas coisas de marca, né? A gente não se importa. Mas aí, a Tati veio falar, né, nas entrelinhas, que ele dava muito... que ele era assediador. Ele dava em cima de vários homens héteros, principalmente héteros, né? Não importavam se eram casados, se não eram casados. Ele dava em cima desses rapazes, né? De forma insistente. Ele ficava lá em cima até o cara cair na dele e ficar com ele, né? E aí, isso meio que trouxe à tona o que a gente vai falar aqui, que é o assédio de gays a homens héteros. E também de gays aos outros gays. Até que ponto isso é assédio? Até que ponto isso é ruim pra nossa sociedade, né? Então, ele foi tão ruim, né? O James Charles, a ponto de que outros digitais influencers falaram, né? Foram na mídia dizer que ele estava assediando, né, a esses digitais influencers, e as pessoas não davam... Não, o James Charles não vai fazer isso, né? E aí, quando começou, várias pessoas, não foi só a Tati, várias pessoas começaram a mostrar prints, a mostrar conversas dele dando em cima das pessoas mesmo. Dele sendo inconveniente, né? Então, até a Zara Larsson, que é uma cantora, né, já famosa, ela falou que ele dava em cima do namorado dela, né? Então, todo mundo ficou desmascarando. E ele perdeu muitos seguidores. 3 milhões de seguidores. 3 milhões de seguidores. Caramba. De uma hora pra outra. Várias famosas que seguiam ele. A galera cancelou ele, né? Cancelaram ele. Houve um cancelamento aí. Assim, vamos mandar ele logo pra uma terapia, né? Pra começar, né? Vamos mandar logo ele pra terapia. Mas é muito complicada essa situação, né? Porque, pelas razões que a gente estava conversando antes e o Ari estava começando a falar sobre o lance do assédio entre... Assédio é uma coisa muito ruim em qualquer aspecto, né? Não existe um aspecto positivo do assédio, em nenhum momento. Não existe uma dimensão. De uma forma geral, é péssimo. A gente precisa começar a partir disso. Só que eu acho que tem algumas questões que a gente precisa trazer à tona para entender também esse debate, essa discussão. Que eu acho que antes de entrar mesmo no âmbito da questão específica de debater o assédio, eu acho que a gente precisa entender que não existe uma comunidade LGBT como um bloco homogêneo, não existe
uma população LGBT. Nós somos indivíduos, milhares de indivíduos, cada um com a sua especificidade, diversos em sua constituição enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Então, não dá pra gente esperar um comportamento de cartilha dessa população mundo afora, né? As pessoas LGBT, elas não são só LGBT, elas são homens ou mulheres, elas são negras ou brancas, elas são pobres ou de classe média ou ricas, elas são... Enfim. E tudo isso constitui a sua performatividade no ambiente social. Então, assim, é possível você encontrar uma pessoa LGBT conservadora? É possível. É possível você encontrar um LGBT de esquerda, um LGBT que seja racista, um LGBT que seja machista, ou até LGBT-fóbica. Porque a estrutura da LGBTfobia, o problema da LGBTfobia, ele é um problema estrutural e estruturante. Assim como o racismo, assim como o machismo. Então, está presente na forma como a gente se constitui enquanto pessoa. A gente cresce em uma casa, a gente nasce em um lar que está inserido numa heteronormatividade compulsória. A gente vai para uma escola, entra numa universidade e vai para o mercado de trabalho que está completamente imerso por uma LGBTfobia institucionalizada e por uma heteronormatividade compulsória. Então, tudo que está no nosso entorno, tudo que está no nosso espaço de apreensão, de experiências, a vida, dizem respeito a uma corrente na qual a gente está nadando contra, né? Semana retrasada eu estava num evento lá na Unifanó, e aí um amigo meu fez uma fala antes da minha muito boa. Eu achei incrível essa questão que ele postulou, que era o seguinte: existe uma diferença entre resistência e militância. A resistência, ela está naturalizada nas existências de pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, porque a gente está naturalmente nadando contra uma corrente. Ser LGBT em uma sociedade imensamente LGBTfóbica é ser resistência, porque a resistência é o oposto da aderência, né? Tipo, se eu nasço LGBT e aí essa sociedade consegue fazer com que eu com que eu grude, com que eu absorva. Eu acho que não existe o verbo na primeira pessoa, talvez. Vocês me corrigem depois aí nos comentários. Então, assim, se isso fosse possível, se fosse possível reverter isso, não seria resistência. Mas como não é possível, e aí a gente se coloca diante de uma realidade que não se modifica, a gente se transforma naturalmente em indivíduos resistentes. A gente não está aderindo ao que nos é imposto. A gente está, mesmo sendo super violentado, a gente está nadando contra aquela corrente. A militância não é um processo natural. A militância é um processo de decisão. Você decide que você quer assumir um discurso de vida que vai fazer frente àquilo contra o que você resiste. Mas a resistência, e aí Carlinhos Maia, Charles James, todas essas figuras controversas, elas são pontos fora da curva. Porque nasceram LGBTs em uma sociedade heteronormativa, mas não necessariamente são militantes. Porque não passaram por um processo de tomada de consciência. Por isso que há também pessoas negras que são pessoas negras que repercutem o racismo, ou LGBTs que repercutem a LGBTfobia. Né? Porque a LGBT não pode ser LGBTfóbica. Assim como a mulher não pode ser machista e o negro não pode ser racista. Podem ser indivíduos que repercutem aquela opressão. Né? E aí, assim... esses indivíduos que repercutem essa opressão, né, o Paulo Freire chama de subopressores. Eles não são os opressores, mas eles são numa categoria abaixo de indivíduos opressores que repercutem a opressão como uma forma de tentar se identificar com o modelo que eles acreditam ser o modelo estabelecido, né? Se o modelo de humanidade que eu reconheço é o modelo do homem branco rico, o jovem negro, pobre da periferia, ele vai querer ascender a esse patamar de humanidade, porque o jovem negro de periferia, ele está no patamar de desumanidade. E muitas vezes ele acaba se tornando o policial, que é agente de um sistema penitenciário racista, enfim, a LGBT também. Para poder não esticar tanto aqui a explicação, eu achava que era importante trazer essa contextualização para a gente não ficar patinando. Por que acontece tanto esfarelamento
entre a comunidade LGBT se nós deveríamos estar todos juntos lutando pelo mesmo ideal. É porque, na verdade, não somos todos uma mesma massa, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. E eu vejo muito isso, né, quando tu fala, ele percebe o heteronormativismo como algo a ser alcançado, quando ele procura somente os caras héteros pra se relacionar. Sabe? Então, existe aquela coisa existe aquela coisa, claro, sexual, de que o hétero, ele chama mais atenção pra pessoa, porque você tá sempre vendo os homens héteros como formas masculinas a ser... E é como se fosse um fruto gostar. Proibido, né? Isso. Também tem isso. Tipo, isso também tem mulheres heterossexuais que olham, assim, pra homens gays. Que vê meio que como um fruto proibido, assim, tipo, esse cara nunca vai querer bonito, ficar comigo. Né? Mas nunca vai... Então, aí, o homem, eu acho que por ser homem, né? Ele se sente no poder de ir lá e assediar mesmo. Né? De ir lá e dizer, não, esse cara, ele... Pode ser até caras que ainda estão se descobrindo, né? Pode ser um cara que está se descobrindo ainda, né? Não, mas ele vai ficar insistindo até conseguir aquilo que quer, ou não, ou até não, mas pelo menos ele tá tentando até a última gota, né? Assediando. E isso eu acho que é muito naturalizado no meio dos gays, né? Eu já conheci amigos meus que eles gostavam de ficar com aquelas pessoas que eram héteros, né? Héteras. E assim, também outra coisa que a gente precisa problematizar, lá vem a problematizadora, né? Não, pra isso que estamos aqui. É pra isso mesmo. É porque assim, tipo, eu me considero gay, certo? Eu não me considero bi. Eu não vou me reivindicar bi, porque eu acho que a forma como eu constituo as minhas relações afetivas, como eu construo a minha relação com outras pessoas, e a forma como eu sinto desejo é direcionada, é orientada dessa forma, né? Eu me reivindico um homem gay. Mas isso não me veta, por exemplo, de ir num carnaval ou numa festa, etc e tal, eu tá lá dançando com uma menina e ela tá afim, eu tô afim, a gente se beija. Tipo assim, isso já aconteceu. Isso não me faz menos gay. Eu continuo sendo o mesmo gaysão de sempre. Existem meninos héteros que ficam com meninos em festa e isso tá no aspecto de um momento, naquele momento específico, ele teve vontade de ficar com aquele menino, mas a afetividade dele, a forma como ele quer construir relações é com mulheres. E a gente precisa entender que a sexualidade ela é muito diversa. Ela não cabe apenas em caixinhas conservadoras, isoladas, acimentadas. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E aí, puxando o gancho para essa questão do assédio que foi colocado, eu queria problematizar também um outro aspecto dessa questão, que o olhar de desejo de um homem gay para um corpo masculino, por mais discreto que ele seja, ele vai ser considerado violento, vai ser considerado nojento, vai ser considerado abusivo, vai ser considerado inaceitável. Se eu olhar para um cara no ônibus, o cara tá com camisetinha cavada, um shortinho curto, vindo da academia, e eu olhar para ele, por mais que eu não faça um psil, que eu não encoste nele, que nada, eu olho, ele vai perguntar, o que é que você quer? Você perdeu alguma coisa? Com certeza. Porque essa é a operação que está na cabeça deles. Essa operação eles não conseguem fazer quando eles são as pessoas que estão invadindo o espaço de uma mulher, por exemplo. Eles chegam a encostar na mulher, eles chegam a importunar a mulher. E aí o que eu queria trazer nessa problematização? Considerar qualquer olhar ou qualquer demonstração mínima de interesse de um gay sobre um corpo masculino, isso também é sintoma de uma estrutura doentia heteronormativa. Assim. Não estou aqui dizendo, justificando o assédio de uma pessoa gay sobre uma pessoa hétero. Não é isso. Eu estou dizendo que o número de pessoas, 3 milhões de pessoas, deixaram de seguir o cara depois de denúncias de assédio. Eu acho que se o cara é assediador, a gente tem isso comprovado, a gente tem mais que problematizar e eu não sigo mais mesmo, etc e tal. Mas olha a operação que se realiza. O Neymar ele foi acusado de estupro por uma garota. E existem
fatos e etc e tal, que estão sendo discutidos e investigados. Mas a imensa maioria das pessoas está nas redes sociais questionando a garota. Sim. Se o gay chega e fala... Neymar, né? É um menino. Se um cara hétero chega e fala que um gay assediou ele, e aí esse gay perde 3 milhões de seguidores em uma semana. 3 milhões de pessoas pararam de seguir o cara. Isso é sintomático. Sim. Se o cara que é um jogador de futebol é acusado factivelmente de ter estuprado um garoto e as pessoas defendem esse cara, Sim. então a gente tem que começar a se questionar o que a gente tá contra o que a gente tá se posicionando, entendeu? Sim. O que é o assédio que me incomoda e o que é o real problema da situação. Sim, é importante. Isso foi muito bom, porque assim, na hora que você estava falando, eu vi que o quanto é perigoso a gente pensar que isso é um padrão. Tipo, que esse comportamento do James Charles, do menino muito novo, eu sempre olho assim, tipo, cara, mas ele é um menino muito novo, né? É um menino muito novo que é sem noção e que mandou umas mensagens sem noção pra uns caras aí e tudo mais. Ser tipo assim, todos os gays são assim, então. Tipo, o Fernandinho vai ser assim com o meu namorado. O Fernandinho, o Ari vai ser assim com o namorado da minha amiga. Mas não é assim. Então, realmente, quando a gente tem que olhar que isso é um caso que é, na verdade, bem diferente, assim, da maioria. Né? Apesar de, sim, como a Lorelai falou no próprio vídeo dela, que eu só posso usar a referência às palavras de vocês e dela, porque, enfim, não posso usar as minhas, de que existe realmente um problema dessa liberdade que as pessoas tiram de estar numa balada LGBT e o cara lá botar a mão num canto que o outro não falou que era pra colocar, essas coisas. Mas, assim, realmente, porque já existe esse estereótipo. Essa coisa do homem ir pra cadeia e ter medo de ser estuprado lá, né? Isso também são narrativas de... e tem outra coisa também que é importante a gente pensar, e aí é uma reflexão que a Helena Vieira traz eventualmente nas falas dela, que é como o corpo fora do padrão ou da norma, ele é entendido pela sociedade geral como um corpo público, né? É o cabelo crespo que você acha que tem autorização para chegar e perguntar, é de verdade? Ou como que você lava? Ou a barriga da mulher grávida, que você não conhece, você não... E você, toca e pega. Ou o corpo gordo, ou sabe, o corpo negro, o corpo da travesti. Existe também essa dimensão. E a gente tem que pensar também sobre isso. Sim. E aí, a gente voltando uns 120 segundos, né? Quando o Ari falou que existem pessoas que estão num setup da sociedade heteronormativa que não entende algumas coisas. Né, que não entende o porquê da comunidade LGBT tá se fazendo resistência. Vem essa outra figura que é o Carlinhos Maia. Né, eu acho que o Carlinhos Maia, é bom a gente dizer quem ele é, né? Ele surgiu no Instagram. Né? Ele começou fazendo stories. Né? Então, ele começou divulgando a vila onde ele morava, os personagens dessa vila. E aí, ele estourou no Instagram e conseguiu... Hoje, ele tem 15 milhões de seguidores. E ele é o Instagram que tem os stories de maior alcance do mundo. É o segundo maior, né? Segundo maior, né, agora. Mas... Quem é o maior? A Kim Kardashian. Ele só perde pra Kim Kardashian, gente. É um negócio absurdo. A gente chega lá, né? E aí, o problema do Carlinhos Maia é que ele se casou com o Lucas Guimarães, né, há alguns dias atrás. E o problema maior foi que ele disse que ali não era um casamento gay. Era um casamento entre dois caras. Entre dois brothers. Entre dois brothers. Eram dois caras que se amavam e estavam casando. E não era um casamento gay. E aí eu queria perguntar pra ti. Por que tu acha que ele não se identifica como gay, sendo que ele tá com outro cara? Eu não consegui entender muito bem o porquê dessa visão dele de achar que ele não é gay, né? É porque ele não entende a luta LGBT.
Em 2013, se fosse 2012, ele não poderia casar. Porque o casamento agora, né, foi a partir de 2013. Então, como é que ele não entende que ali é um casamento gay, né? Eu lembro que o Paulo Gustavo, uma época, há uns anos atrás, ele fez uma declaração bem polêmica, criticando as LGBTs que vão pra parada e aquela coisa espalhafatosa, etc e tal. E aí eu lembro que as pessoas bateram muito em cima dele na época, porque é uma fala de uma pessoa que não tem noção, assim, real do cotidiano de uma luta, não é? Assim, a maioria das pessoas LGBT que sofrem a violência LGBT nesse estado, nesse país, assim, a gente precisa contextualizar que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, né? O Brasil é o país onde mais crimes letais são registrados por ódio à diversidade. O Ceará está no 4º lugar, né, nessa lista de estados, assim, é gravíssimo isso. Essa violência, ela não se manifesta, por exemplo, nos círculos brancos, elitizados da cidade de Fortaleza. Essa violência se manifesta nas periferias da cidade. É lá onde a gente vê a galera LGBT, né, de periferia resistindo e resistente todo dia para permanecer vivo, ou lutando contra o racismo, que é diário e é insistente, batendo na sua porta, né, sangrento, sanguinário, o machismo e a LGBTfobia. Então, assim, a parada LGBT, a performatividade LGBT, o espalhafato LGBT, não é simplesmente a festa, sabe? Também diz muito sobre a narrativa que a gente quer construir, sobre a disputa de sentidos que a gente quer fazer, não é? Então, assim, quando alguém, assim, como o Carlinhos Maia, que, assim, ele surgiu para o mundo como alguém que espetacularizava o cotidiano, espetacularizava a sua vida. Teve muita dificuldade para dizer que era gay. Depois que disse, resolveu espetacularizar isso também. E aí chega o momento ápice dessa celebração, que seria um casamento, e ele convida pessoas, e ele dá a declaração de que não vai beijar para não ofender as pessoas que estão presentes. A gente, né, a gente que é LGBT, a gente passa por um processo de desumanização, assim, a falta de compreensão da nossa humanidade. Assim, os crimes contra nós, os crimes letais, os crimes de violência mortal contra nós, não são crimes comuns, assim. Quando alguém foi dizer, porque a Dandara tinha envolvimento com tráfico, por isso que ela foi assassinada por aqueles caras. O tráfico, quando ele vai matar alguém na periferia, ele chega e dá um tiro. 2. Porra, a mina passou... eu falei um porra aqui, desculpa. Pode falar, pode falar. Aqui é liberada. Ela foi espancada durante, sei lá, 2 horas, ninguém fez nada, ela foi morta com tiro, sabe? Agora há pouco, no Janguru-Sul, uma travesti foi morta com 20 tiros na cara. Tipo assim, essa violência, ela não é uma violência comum, não é uma violência urbana corriqueira. É pra além, entendeu? Você mata uma pessoa com um tiro, os outros 19 foi pra matar uma outra coisa. Foi para matar uma outra coisa que é a ideia que aquele corpo representa. E aí é sobre isso que a gente está falando, assim. Assim como as pessoas negras e assim como as mulheres, as LGBTs, historicamente, ao longo da história da humanidade, vem passando por um processo de construção de uma ideia que desumaniza, desloca, sabe? Sim. A mulher é menos humana que o homem, a mulher não pode ocupar espaço de decisão, a mulher tem que ficar relegada a um serviço submisso ao homem. O negro é um objeto, o negro não tem alma, a religião do negro é demonizada, as práticas culturais do negro o negro é inferior evolutivamente. Todas essas pode discussões... ser rico. Todas essas discussões... Pode. Todas essas discussões com relação à negritude, às negras e negras, às mulheres, às LGBTs, fazem parte, né, de um projeto de hegemonia do que seja um homem branco topo dessa pirâmide. Então, esse processo de desumanização, ele ainda se reflete em nós. Por mais que haja hoje LGBTs empoderadas, mulheres empoderadas e pessoas negras empoderadas, ainda há um resquício muito forte. Veja, é muito comum eu ouvir... época de campanha eleitoral, assim, a pessoa diz assim, eu prefiro um filho bandido do que um filho viado. Então, assim, eu nunca considero isso uma frase aleatória. Eu preciso olhar historicamente para isso e entender que na época do Brasil colônia, o Código Penal vigente no Brasil previa uma pena para quem roubasse, você foi pego roubando, você vai ser preso, vai pagar tantos anos de cadeia. Se você foi pego pelo crime de sodomia,
que é sodomia? É ser viado. Você foi pego sendo praticando sodomia, vai preso você e a sua família é responsabilizada. Então era óbvio que era melhor ter um filho ladrão do que um filho viado. Sim. Isso não tá mais no nosso Código Penal, óbvio. Isso não tá mais. Mas isso ainda respinga no imaginário das pessoas. Sabe? Então, assim, quando o Carlinhos Maia acha que precisa preservar os convidados dele de um beijo, que até a Malhação já botou viado se beijando. Sim. Malhação. Tipo assim, se ele acha que no auge dos seus 30 e poucos anos ele precisa preservar os convidados Num dele, casamento que as pessoas Num já estão casamento, prontas para para isso. sabe? Eu acho que isso faz parte desse processo de desumanização. Tipo assim, eu ofendo você com a minha existência. E eu aceito que a minha existência te ofende. Sabe? É por isso que as bichas estão na parada. É por isso que as bichas estão... As sapatãs estão ocupando o parlamento. É por isso que as travestis estão ocupando os cargos em Assembleia Legislativa. Sabe? Nunca na história desse país a gente tinha tido travestis negras ocupando cargos de deputados estaduais. E esse ano a gente pode dizer que tem. Sabe? A gente tem um presidente horroroso, escroto, fascistoide. Inclusive ele vai estar em Crateús dia 28, eu vou estar também. Coincidiu, vou fazer uma agenda. Vou fazer uma agenda numa universidade federal, no IF, e ele vai estar em Crateús. Coincidiu, eu vi hoje a agenda. E a gente vai ter que fazer alguma coisa. Com certeza. Alguma zoada muito grande. Ai, meu Deus. Porque assim, se ele chegou lá, nós também chegamos em algum lugar. Porque assim, eu não fui eleito, né? Mas eu sou o primeiro suplente de deputados. Pra mim isso é muita coisa. Com certeza. Pô, um cara negro, jovem, sem recurso. Pô, o primeiro dos classificáveis, assim. Pra nós isso significa muito, sabe? Existem vitórias que são vitórias políticas, não eleitorais. A gente precisa considerar isso. A gente poder dizer que tem uma travesti negra ocupando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a Érica Malunguinho, maravilhosa, pra gente é disputar a humanidade. Nós também existimos, nós também reivindicamos a humanidade e nós também vamos construir legislação a partir das nossas experiências. O Carlinhos Maia, ele poderia ter tido uma oportunidade. Pois é. Talvez ele esteja em processo, talvez ele esteja em construção, talvez isso tá hora... Ou não. Ele ter casado e ter assumido e etc e tal, faz parte do processo de resistência da vida dele, que talvez seja limitado àquilo. Ele teve medo de beijar. O medo, infelizmente, é uma coisa que não nos cabe. Isso é o tema da parada LGBT de Fortaleza, que vai ser no dia 30 agora. Eu venho lá de Crateús, faz com o Bolsonaro, direto pra parada aqui em Fortaleza. O medo não nos cabe. Por que o medo não nos cabe? Porque o medo não cabe na boca das mães que perderam seus filhos na chacina do Curió. O medo não cabe na boca das travestis que são assassinadas diariamente nesse estado com 20 tiros na cara. O medo não cabe na boca da menina lésbica que tá apanhando porque é sapatão. Ou tá sendo estuprada na periferia porque é sapatão. Então, assim, a gente não tem tempo de sentir medo. Pois é. Talvez, se o Carlinhos Maia, se você estiver ouvindo, Carlinhos, manda um direct. Nós não temos tempo de sentir medo de dar um beijo. Eu tava isso numa festa agora. Como era? Fica, vai ter pop. E aí, começaram a chamar Santrelli, Camila Lucas. Aí eu falei assim, eu vou também. Aí eu fui, me botaram no palco. Aí fiz o discurso e falei exatamente isso. A gente não pode ter medo. O medo paralisa, o medo congela, o medo imobiliza. A gente tem que ter outra coisa. A gente pode ter raiva, porque a raiva é quente. A gente pode ter tesão, porque tesão é quente, mas medo não. Eu acho engraçado que o Carlinhos Maia, ele tem um medo, tem uma vergonha de dar um beijo, mas ele não teve medo de fazer um casamento valeu R$1 milhão e foi todo em divulgação no próprio Instagram. E na hora do casamento, 2 milhões de pessoas estavam assistindo pelo Instagram. Caramba, 2 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente. Não, ele é uma plataforma gigantesca. E isso é muito bom. Tipo, um cara gay, olha isso. Ele é um dos maiores e ele tá gente, ali. Quando 5 mil pessoas veem meus stories, eu fico assim. Mas é 12 milhões de pessoas. tudo muito contraditório, Nossa sabe? É tudo. Não, mas Ari, você é famosíssimo. Mas eu fico muito... na minha cabeça, 2 milhões de pessoas. É muita Não, gente. muita e gente. assim, você percebe que existe uma coisa que ele fez o casamento dele virar um produto mesmo, midiático. Sim. Eram 56 casais de padrinhos. Todos eles, a maioria, eram pessoas famosas, né? E tanto que teve aquele problema lá com o Whindersson, né? Que ele não foi e tal. Então, a gente percebe como o cara, ele não... É um produto. É um produto. Ele é um produto, o casamento era um produto, e o produto submete ao mercado. Quando o mercado ele começa a flertar com as nossas pautas, não é porque o mercado
quer favorecer a luta alguma. É porque o mercado vê perspectiva de lucro em cima daquilo. Sim. Você veja, o Banco do Brasil fez uma campanha levemente progressista, o governo federal vetou, aí o outro banco, que eu não preciso dizer o nome, um outro banco privado, fez logo na semana seguinte uma propaganda com mulheres negras e até uma travesti. Porque mulheres negras e entre elas uma travesti é algo muito forte para o, né? O grande capital bancário comprar a briga. Isso dá uma pauta. Mas isso não quer dizer que esse grande banco esteja alinhado com a nossa pauta, simplesmente porque ele veio surfar nessa onda do Pink Money. Sabe por quê? Porque esse mesmo banco está lá cobrando no Congresso Nacional que a reforma da Previdência seja aprovada. Está lá no Congresso Nacional, entendeu? E isso vai precarizar a vida de quem? Dessas mulheres negras como essa que passaram na propaganda. Então, a gente precisa pensar, assim, criticamente, quando as coisas se tornam um produto de um alcance de 2 milhões de pessoas só numa transmissão ao vivo, tipo... Sim. Lembrando que a gente tem um episódio de Pink Money, né? Que temos. É o da Anitta. Então, a gente conversou sobre a Anitta, a gente trouxe o Renato Abel, acho que tu conhece o Renato. Inclusive, a gente estava comendo uma panelada no último domingo. A gente foi para uma festa e depois da festa a gente sai direto 6 horas da manhã pro mercado de São Sebastião. Se vocês quiserem me encontrar, querem me encontrar, é domingo, 6 horas da manhã de domingo, no mercado São Sebastião, comendo uma panelada. Eu tô lá. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Também, aqui tem uns pontos que você come panelada depois de festa, que é o mercado, o paladar. Paladar incrível o paladar tem também. Arroz de carneiro. Aquela, né? Agora vamos falar sobre panelada. Culinária regional. Não, mas enfim, depois a gente conversa mais sobre isso. Não, mas só queria também dar um adendo sobre uma coisa que a Lorelai falou, que, tipo, a motivação dele não ter beijado o marido dele, né? Tipo, o Carlinhos não ter beijado o Lucas, né? Não foi nada legal. Mas ela deu um adendo, assim, que é interessante de, tipo... o casamento não ser um casamento realmente padrão heteronormativo. E que o fato deles dois não se beijarem... não necessariamente seria algo ruim, só a motivação em si que é algo ruim. A frase dele, né? A frase. Porque a frase para dizer assim, não vou constranger os convidados, é muito significativa. A gente falando de casamento, eu lembrei aqui do casamento de um amigo, que inclusive gerou uma polêmica nacional, agora recente. O Eduardo e o Valdir, eles são 2 artistas cearenses, performers, e eles casaram no final do ano passado, e eles fizeram do casamento uma intervenção urbana. Ou seja, nos 7 dias que antecederam, eles fizeram todo dia uma performance urbana. E aí foram várias ações, pela cidade mesmo. Sim. A última ação foi o casamento no cartório, e aí as pessoas, os convidados, né, foram todos com alguma fantasia, que é o caráter era aí fantasiado. Eles foram de Mário e Luigi. E aí a gente, depois do cartório, saiu pela cidade num trenzinho da alegria. Uma carreta daquelas, né? E aí a carreta foi uma performance e tudo mais. Eles inscreveram isso no Salão de Abril, que é o maior evento de artes visuais do estado, um dos mais antigos do país. E estava em cartaz do Banco do Nordeste. Aí a placa na rua dizia: em terra de homofóbicos, casamento gay é arte. Gerou uma polêmica, a direção do banco mandou tirar a faixa, saiu até no Jornal Nacional, o Jornal Povo também deu. Matéria enorme aqui no Vida e Arte semana passada. Sim. E aí essa exposição, ela tá voltando, vai abrir amanhã, lá no Centro Cultural Belchior, amanhã, quarta-feira, dia 5. Quem estiver ouvindo outro dia, vai ficar até o final do mês em cartaz. E aí, o contraponto a um casamento que não quis constranger os convidados com um beijo, é um casamento no Nordeste do Brasil que gerou uma movimentação nacional em torno do que pode um casamento gay. Porque essa era a pergunta. Sim. O que pode um casamento gay? Sabe? O que deve ser... O que pode ser diferente? Porque é tudo diferente, né? Assim, de certa eles forma, não queriam entrar coisas... na igreja de branco e de preto. Eles queriam fazer o quê? Uma fantasia. Eu fui, inclusive, de maiô. Ai, que coisa maravilhosa. Eu queria ter ido pra esse dia. Eles vão reproduzir, eu acho que no dia 25. Eu vou confirmar essa data, eu jogo pra vocês. Eu queria vocês lá. Eu vou de maiô. Ai, meu Deus, eu já tô pensando na minha fantasia. Tem que pensar. Vai ser mais concorrido que o Carlinhos Maia. Ai, maravilhoso. Amei. Mas assim, eu sinceramente sou a favor de beijo em tudo. Então também. Então, não é ótimo, pois né? Assim, não necessariamente acho
acho que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem, né? Óbvio. Mas eu sou a favor de beijo em todas as situações. E aí, gente, pra gente finalizar essa conversa... Já? Já. A pauta é gigantesca, mas a gente conversou tanto. Tudo, a gente conversou tudo. A gente conversou tanto. Eu acho que a gente tem que fazer uma segunda parte. Não era? Legal. Vamos fazer uma segunda parte? Me chama. Eu vou chamar. Claro. A gente vai chamar, sim. Mas a gente vai fazer agora um momento muito especial do podcast. Fiquei nervoso, não estava preparado. É bom quando a pessoa não está preparada. É bom, mas é melhor aí ainda. fica mais engraçado, né? Que é o momento You Can! Ô, Fê, eu fiz tão animada. Era super desanimado. Hoje a Alice tá mais animada que eu. Eu tomei uns café antes. E aí, é um bate-bola, certo? Então eu vou mandar uma característica e você fala o que é, certo? Ai, gente, eu sou Vai. meio lento, viu? Um filme. Um filme. Um filme. Tempo. Corações para Bob. Um HQ. Gente, eu nunca fui muito de HQ, mas vamos lá. Tem um Pode ser mangá. do Albano. Meninos não choram, mas ficam passados. É uma HQ LGBT infantil, hein? Que legal. Que fofo. Uma super-heroína. Uma super heroína, Maria Clara de Jesus. Maria Carolina de Jesus. Quem é a Maria Carolina de Jesus? Uma escritora negra, Meu Deus, coisa fina. paulista, mais ou menos a década de 80, 70. Olha aí, outro viés Ela pra super-heroína. Sim, é isso mesmo. Ela foi autora de livros que tiveram grande repercussão internacional. Um deles chama Quarto de Despejo. Que massa. Foi contemporânea da Clarice Lispector. E está sendo agora, tem a sua obra Maria Carolina de Jesus. Uma série. Carolina Maria de Jesus. Gente, eu assisti recente aquela boneca russa. Eu não sou muito de série. Mas assisti boneca russa e adorei. Ela vai morrendo. Ah, sim. Gente, Uma diva loucura. pop. Madonna, né, gente? Uma drag queen. Uma drag queen. Eu vou dizer um nome aqui, vou ter um monte de amiga que vai ficar de orelha em pé. Isso é a minha angústia, Torta entendeu? de climão. Olha, uma drag queen. Ih, rapaz. Menino do céu. Diz quantas, no mínimo. Todas que eu Pra não ficar conheço. ninguém- Todas Olha, que eu conheço. olha, aquela nossa amiga lá da funkeira maravilhosa cearense, a Nick Hot. Mas ela se reivindica como a primeira funkeira trans daqui do Ceará. Mas ela se monta? Ela se Sim, monta? ela tá no processo de transição. Ah. Ela cantava montada e agora, Ela é uma na mulher última trans, palestra né? que a gente foi junto, ela tava Mulher se trans. reivindicando mulher trans. Então eu queria Como é o nome dela? Você Nick, sabe? Nick Hot, Nick Hot. Nick Hot. Um representante na política Érica Malunguinho, e uma criadora de conteúdo que tu acompanha. que eu acompanho. Ou pode ser criador também. Um criadora de conteúdo que eu acompanho. Tô pensando nos amigos aqui também, porque vai gerar um ciúme. Eu quero todo mundo que tu tá pensando assistindo esse podcast. eu vou falar a Lorelai, que a gente falou bastante dela, né? show. Que a gente Ah, acompanha Lorelai, junto. ela é Vai, incrível. Lorelai. Gente, olha, todo mundo que eu não falei, não fiquem com ciúme. Vão ter outros podcasts. Vamos, na próxima vez vai vir uma relação de todas as pessoas Pronto. que tu vai considerar pra estar nesse... E a gente vai convidar aqui pra conversar aqui no Ai, por favor, tem que fazer um mailing. Um mailing das indicações, uma drag, uma heroína. Aí a gente... Inclusive, eu queria que tu repetisse de novo. Como é que a gente chega em você, Ari? Tá, Ari Areia em todas as redes sociais. Ari com I, areia de barro, de terra. Sim. É bem facinho de achar no Eu Instagram. adoro falar o teu nome, inclusive. Repetir várias vezes. É incrível, é muito Você fácil. sabe que começou com implicância esse nome, né? Ai, Foi um foi? bullying na escola. Ah, é? Eu entrei num grupo de teatro na época no finalzinho do ensino fundamental. E aí as pessoas perguntaram meu nome, eu disse Ari. E aí eles tinham montado um espetáculo há um tempo atrás, uma peça infantil, que era Ari Areia. O nome da peça é Ari Areia. E é a história de um grãozinho de areia que se apaixona por uma estrela cadente. Oh. Fofinho, né? Só que eu detestava, porque, o Ari Areia, Ari Areia, Ari Areia, Ari Areia. Eu tinha ódio daquele. Um dia eu tava em casa,
com muito ódio daquilo, que eu tinha recebido umas mensagens no MSN, Orkut. E aí eu tava muito puto, aí eu comecei a pensar como era legal. Aí eu peguei e botei no Orkut, Ariareia, aí nunca mais tirei. É muito bom quando hoje você ninguém veste. sabe mais qual que é o outro nome. Eu fui falar contigo no WhatsApp, eu falo Ariareia mesmo no WhatsApp. Oi, Ari. Aí eu fiquei, é tão estranho, Ari, tem que ser Ariareia. Tem que ser Ariareia. Nem a minha mãe me chama mais, só me chama de Ariareia. Obrigado, Eu Ari que agradeço, Areia. gente. Me Muito achem, obrigada. vamos conversar mais aí, tamo à disposição, viu? Ai, por favor. Claro. Dia 30 tem a parada LGBT, todo mundo na beira-mar, vai ser incrível, gente. Sim, estaremos lá. Vai ser assim, ó, o meu aniversário é dia 29. A gente vai sair do meu aniversário Direto pra panelada. direto da panelada e depois para parada. a parada. É isso mesmo. É isso Incrível. mesmo. Vamos para a finalização. Envie suas perguntas no e-mail podcast@povodigital.com com o título O Orgulho Contra-Ataca. Assine o nosso podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes. Esse podcast é uma produção do audiovisual e do digital do Povo, com edição, produção e publicação de Nicole Pontes, áudio de André Silvestre, coordenação de produção por Chico Marinho e estratégia digital de João Vitor Duma. E acha a gente também nas redes sociais, no Twitter, @Orgulho Podcast, e também no Instagram, Orgulho Podcast. É isso, gente. É isso! Tchau, tchau! Tchau!